Sou estudante de Direito aqui da UFMG e já há uns 7 anos eu estou envolvido ativamente nas lutas pelo direito dos estudantes, da população negra e da população LGBT aqui em Belo Horizonte e no estado. Eu ajudei a fundar a Frente Autônoma LGBT, que é um movimento que nasce em 2016 com essa perspectiva de ser uma rede de integração de ativistas, movimentos sociais e coletivos que nos diversos espaços de convívio social se dedicam à promoção dos direitos das pessoas LGBT e à defesa desses direitos também. Nesses anos a gente já tem feito discussões com parlamentares, com o governo sobre a criação de estruturas de proteção dos direitos dessas pessoas, mas também atividades como a Parada LGBT da UFMG, que é pioneira e já aconteceram 2 edições, uma em 2017 e outra em 2019, e é uma história que vai sendo seguida aí. É imprescindível começar a falar de um movimento que surge no final do século XX lá na Europa, de tentativas de descriminalização das relações homossexuais, que mesmo lá naquele tempo era crime ter relações com pessoas do mesmo sexo. Então, movimentos esparsos começam a aparecer por ali, na França, na Alemanha, na Holanda, na tentativa de descriminalizar essas relações. Eles acabam se arrefecendo porque logo depois a Europa passa por um processo autoritário muito gravoso que toma o continente. E isso atinge diretamente as movimentações LGBTs. Um pouco mais tarde, ali na década de 60, com o movimento underground, com as populações hippie, as lutas LGBTs nos Estados Unidos tomam força. E aqui entram num momento de colapso com o sistema que encontrava nos lugares de sociabilidade LGBT um foco prioritário para a ação repressora do Estado. E ali, nesse momento, chegam até o bar Stonewall Inn, que é um bar que fica em Nova York. E eles, em 1969, vão fazer uma batida por lá, tentar tirar todo mundo, e encontram uma resistência muito severa de gays, de lésbicas, transexuais, drag queens, que foram as pessoas que se impuseram contra aquele Estado que não as queria, mas que elas tentaram reafirmar a sua existência e o seu direito de existir naquele momento. Então foram marchas que duraram uma semana e que originaram as paradas LGBT no mundo inteiro, que hoje são uma das principais formas de resistência das pessoas LGBT no planeta. É importante falar disso porque enquanto tudo isso estava acontecendo no mundo, aqui no Brasil a gente adentrava o período de ditadura militar. O golpe de 64 foi um balde de água fria em qualquer tentativa que a gente tinha no Brasil de promover discussões nesse campo de luta pela liberdade, luta pela igualdade. Então, durante todo esse tempo, especialmente com a edição do AI-5, foi impossível que as movimentações LGBT se fortalecessem ou mesmo se formassem aqui na nação. Foi mais no período do final da ditadura, quando as lutas populares tomaram força e tomaram respaldo, que alguns coletivos lá em São Paulo começaram a se congregar em casas uns dos outros, na própria USP, e formar o Grupo Somos, que foi o primeiro movimento LGBT que a gente teve no Brasil. Eles estiveram muito próximos das lutas trabalhistas, das lutas do proletariado e, inclusive, foram responsáveis pelo 1º de maio daquele tempo, que foi um dos maiores, assim. Essa proximidade entre as lutas dos trabalhadores e as lutas LGBT que fizeram com que, mesmo na Constituinte, a partir dessa época, a gente conseguisse começar a pautar algumas reivindicações, como, por exemplo, a parceria civil registrada, que era uma demanda que hoje a gente entende como algo similar à união estável. E era uma demanda que fosse incluída na Constituição a possibilidade de parcerias entre pessoas homossexuais. Não conseguimos, infelizmente, mas continuamos nas lutas no Parlamento, no Poder Executivo. Acho que é importante mencionar que já em 2001, a deputada Yara Bernardi apresentou o projeto de lei que tentava criminalizar a LGBTfobia, tentando dar uma resposta a violências consecutivas que a nossa população até hoje é vítima de.
E esse projeto até hoje não foi votado, assim como nenhum outro relativo a direitos e garantias fundamentais da população LGBT encontrou respaldo no parlamento brasileiro. Acho que essa é uma pergunta muito interessante porque o próprio movimento nasce como um movimento gay, né? E depois vira um movimento GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E essa demanda por visibilidade, por reconhecimento, é uma demanda essencial do movimento LGBT. Isso porque, na medida em que a gente foi conseguindo se encontrar, foi percebendo que somos mulheres lésbicas, homens gays, mulheres e homens bissexuais, pessoas que transcendem o gênero, a barreira entre homem e mulher que é imposta, né? E hoje a gente consegue perceber e falar sobre transexualidade e cisgeneridade. Cisgeneridade é aquela pessoa que se identifica com o sexo que lhe foi atribuído quando do nascimento, e a transexualidade de pessoas que se identificam com um gênero ou com uma performance de gênero distinta daquela que lhe foi dita no momento de nascer. E hoje a gente também fala de pessoas intersexuais, o popular hermafrodita, né? E busca no movimento LGBT entender como essa questão da medicina e da medicalização desses corpos para que entrem num padrão de homem e mulher também é uma forma de violência contra essas pessoas. Nós também vamos descobrindo nessas discussões todas algo que deveria ser básico. A sexualidade e o gênero são características intrínsecas à humanidade, intrínsecas a qualquer pessoa. E a forma como a gente a expressa afetivamente, sexualmente ou mesmo performativamente, né, no mundo, isso diz de quem somos. Nunca numa assimilação de sermos melhores ou piores do que alguém. E nessa discussão acho que vale muito mencionar a influência positiva que a psicologia tem trazido para esses debates. Porque, por exemplo, no Brasil nós tivemos a Resolução 199, que foi expedida pelo Conselho Federal de Psicologia em 1999, que tentava atacar uma das principais formas de violência contra as pessoas LGBT, que eram as ditas terapias de reversão, que buscavam reverter para a heterossexualidade pessoas com comportamentos desviantes. E terapias essas que envolviam lobotomia, retirada de parte do cérebro das pessoas, tratamentos psicoterapêuticos que invocavam isolamento, terapias de choque, manicômios, que até hoje acontecem, isso precisa ser dito, mas que já não encontram respaldo teórico ou acadêmico para que sejam perpetrados. São violências, como são. Também é preciso dizer que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, e esse dado já vem sendo repetido anualmente. Isso, ao mesmo tempo, é o país que mais consome pornografia travesti e transexual no mundo. Então, não é tanto uma questão de desconhecimento, mas do conceito prévio que se tem de que aquelas pessoas não têm direito à vida, à normalidade, ao convívio social no mesmo patamar que pessoas hétero e cisgêneras têm, assim. Elas começam em casa, né? Geralmente, acho que o primeiro contato das pessoas LGBTs com a violência é em casa, na não aceitação, nas tentativas de reversão da sexualidade. Escola, né? Também, talvez. Exato. Na retirada de casa, várias pessoas LGBTs são expulsas, e aqui se abre todo um panorama de violência em que, uma vez que não se tem o aporte familiar, o acesso à educação fica prejudicado profundamente. Uma vez que não se tem a estrutura familiar, o acesso a direitos de saúde também ficam prejudicados. E mesmo quando temos a experiência de pessoas LGBTs na escola, costuma ser bastante traumatizante. E isso aqui nós temos até estudos da Unesco que nos falam que os alunos não se sentem confortáveis em ter pessoas LGBTs no seu convívio. E como pensar isso, como trabalhar isso num contexto em que nós estamos formando pessoas, formando cidadãos também, né? O acesso à saúde, e aí o Plano Nacional de Saúde Integral da População LGBT aparece como uma tentativa de enfrentamento a isso, se dá
de maneira precária para essa população, na medida em que há questões específicas relativas à saúde da população LGBT. Aí podemos mencionar a hormonização e o processo transexualizador de pessoas trans, ou a saúde sexual de mulheres lésbicas, o trato e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, as quais o sistema, em geral, não se apresenta apto a acolher de uma forma humana, de uma forma sensível em relação a essas pessoas. O mercado de trabalho também é uma questão complexa, na medida em que, para os corpos tidos como masculinos, especialmente, mas que apresentam uma performance mais feminilizada, nós estamos falando aqui de homens gays ou bissexuais mais femininos, de pessoas travestis e trans, que não podem ser vistas, em geral, encontram no subemprego a maneira única de sobrevivência, seja em serviços de telemarketing, serviços de limpeza, onde elas não são vistas, apenas estão ali, circulando. E isso também resvala na questão gravíssima de que mais de 90% das travestis e trans recorrem à prostituição como forma de subsistir. E aqui não é uma escolha. O NU aqui da UFMG fez uma pesquisa belíssima sobre a trajetória de mulheres trans na prostituição em Belo Horizonte e identificou que muitas delas foram expulsas de casa muito cedo ou saíram de casa voluntariamente em razão das violências que eles sofriam em idades tenras, 13 anos, 14 anos de idade, e passaram a encontrar já nessa idade a prostituição como a única forma de permanecer em terra. E o mais impressionante é que esse estudo também nos mostra que não é só a sobrevivência delas que fica comprometida a partir dessa renda. Com essa renda, elas geralmente ajudam família, ajudam alguma colega com quem moram. Então, a prostituição aparece como um dilema social, mas tratado de uma maneira ainda mais excludente em relação a essas pessoas, né? Acho que pensar a luta contra a LGBTfobia é necessariamente pensar no tripé educacional de Estado, família e sociedade. E como que a gente pode envolver esses três atores sociais no combate a esse preconceito que lima vidas, que impede a existência plena na Terra por parte dessas pessoas. E a educação é chave crucial nesse sentido. Eu acho que antes de falar da rede em si, é preciso mencionar que todos esses instrumentos são conquistas políticas do movimento que vão sendo feitas. Conquistas não ganhas de graça ou sem perdas gravosas. E não rígidas também, né? Exatamente. A gente conquista, ganha, mas às vezes perde, sofremos reveses. Exatamente. Eu acho importante mencionar que as primeiras dessas conquistas começam a se manifestar nos governos do PT em 2002, com a convocação da Conferência Nacional LGBT, que foi um momento em que os movimentos e os ativistas LGBTs começaram a apresentar para o Estado as demandas que tinham em relação à necessidade de proteção e garantia da integridade física, psicológica, financeira e social da nossa população, que se transformaram em vários decretos, várias resoluções, a nível federal, a nível estadual, e alguns municípios também aderiram a essas políticas, mas que são instrumentos frágeis, instrumentos que vai governo, entra governo, ficam suscetíveis a serem, inclusive, perdidos. E aqui nós estamos falando de decreto que garante o uso de nome social na administração pública, do próprio Plano Nacional de Saúde Integral LGBT, atendimento no SUS, de atendimento sem no necessidade de comprovação de identidade, né? Exato. Da política de conselhos e participação popular. Nós temos hoje o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da População LGBT, que ainda se encontra num momento bastante fragilizado enquanto possibilidade de atuação. E mesmo parlamentarmente, assim, nós conseguimos eleger Jean Willis, que foi o único deputado assumidamente gay, assumidamente LGBT no Congresso Nacional por 2 mandatos, e que quando conquista o seu terceiro, em razão de perseguições
profundas, se vê obrigado a sair da nação. Ou também de Marielle Franco, que foi a primeira vereadora negra, lésbica, cria de uma comunidade periférica do Rio de Janeiro e que foi assassinada em razão da sua atuação parlamentar. Então, a rede de proteção, ela significa mais do que instrumentos de preservação de vida. Elas são resultado de lutas que custaram a vida e custam ainda de muitas pessoas. E defendê-las é um compromisso primeiro de todas nós que estamos nessas lutas populares e democráticas. É importante mencionar, primeiramente, a nível federal, a existência do Disque 100, que é um número, é só digitar 100 no celular e você tem acesso a uma fonte de denúncia a situações de violação de direitos humanos, não só da população LGBT, mas de todas as maiorias populares, minorias sociais. E ali o Disque 100 também funciona quase como um pronto-socorro de direitos humanos, que naquela ligação já pode ser acionada outros órgãos da rede de proteção. É importante mencionar também, a nível federal, a existência de uma diretoria de defesa dos direitos da população LGBT no governo federal e também do Conselho, que são instâncias de articulação política para a resolução de demandas mais complexas. Em Minas Gerais, nós conseguimos, em 2018, a efetivação da DECRIM, que é uma delegacia especializada em crimes de LGBTfobia, racismo e xenofobia, ligada à Polícia Civil e está apta a receber denúncias nesse campo. Ela só não atende situações de homicídio, que são investigadas pela delegacia própria de homicídios, mas em todo o restante, lesões corporais, injúria e tudo mais, continua sendo, pode ser atendido nessa delegacia. Falarmos também da existência da Coordenadoria de Diversidade Sexual no governo do estado de Minas Gerais, que já há 3 gestões vem se perpetuando enquanto um espaço de articulação institucional para demandas da população LGBT. Da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que é um espaço que precisa ser inclusive mais valorizado enquanto um efetivo lugar de denúncia e de encaminhamento de violações de direitos humanos, porque a Assembleia e os deputados e deputadas têm, além de atribuição para criar leis e criar projetos desse sentido, fiscalizar e fazer cumprir o direito das pessoas, mesmo em situações de violações graves, e essa é uma atuação da qual não se pode abrir mão. E também a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que também é uma conquista recente, uma conquista de 2018, que se torna um espaço máximo de constituição da agenda das mulheres e defesa dos seus direitos, e também enquanto mulheres lésbicas, enquanto mulheres bissexuais, enquanto mulheres transexuais. É uma comissão muito importante nesse sentido. A nível municipal, a gente tem agora um centro de referência LGBT em Belo Horizonte, onde são atendidas demandas de saúde, demandas de empregabilidade e trabalho, demandas gerais da população. É um centro onde as pessoas podem ir apresentar as suas dificuldades e ali buscar apoios no Estado e na iniciativa privada para vê-las resolvidas. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde a gente pode encaminhar e ver defendidas demandas relativas a violações de direitos no âmbito municipal aqui. Particularmente a da Assembleia, né? Exato. Faz também uma fiscalização, pode haver denúncia também. Exatamente. Mas em termos de rede de proteção e de garantia de direitos, as principais conquistas vêm do Poder Judiciário. Por mais que todas essas estruturas continuem a funcionar e a gente faz com que elas sejam mantidas, as garantias do que o Poder Judiciário vem reconhecendo a população LGBT são o que nos dão substrato, muitas vezes, para pautar essas lutas nas instituições. Desde o reconhecimento da união estável entre pessoas LGBT enquanto uma possibilidade e depois do casamento oficial, que estende direitos familiares a essa população. Familiares, sucessórios, né? E até mesmo direitos básicos, assim, de visitar
uma pessoa hospitalizada. Antes, enquanto o casamento não era legalizado, não se podia fazer visita ao seu companheiro ou companheira que estava hospitalizado, porque muitos entendiam que não se era família. E essa decisão do STF vem dar conta dessas questões também. A gente precisa mencionar a decisão de retificação de nome e gênero, que o Supremo entendeu ser possível as pessoas trans e travestis retificarem os seus documentos para que ali conste o seu nome real e o seu gênero real. De uma maneira mais simples, né? Diretamente nos cartórios, sem precisar de um procedimento jurídico ou judicial, né? Exatamente. É isso que facilita muito essa retificação. E sem precisar também passar pelo processo transexualizador, porque antes dessa decisão do Supremo, quando era necessário impetrar ações judiciais para ver os documentos retificados, muitos juízes e até promotores entendiam ser necessário passar pela cirurgia de redesignação sexual para que se pudesse ter reconhecida a transexualidade, assim, os documentos retificados. Hoje isso não é mais necessário. E, por último, mas não menos importante, a questão da criminalização da LGBTfobia, em que, em 2019, o Supremo Tribunal entendeu ser a LGBTfobia uma espécie de racismo. E, a partir daí, fez aplicar a lei de racismo às situações de LGBTfobia, que abre para nós um debate bastante mais complexo, que diz da falência total do Estado brasileiro em garantir direitos à população LGBT e, inclusive, de se possibilitar que discussões relativas a gênero e sexualidade aconteçam em espaços escolares, em espaços de formação, como vem sendo pautado pelo Escola Sem Partido e projetos análogos, mas que criminaliza. Então, a gente tem um crime, ou tem uma série de crimes que passam a ser reconhecidos em relação a uma população que ainda tem muito a caminhar no sentido de entender esse fenômeno social da diversidade sexual e da diversidade de gênero. Ter um crime em si, por mais que tenha sido uma conquista e uma reivindicação histórica do movimento, não é uma solução, porque os crimes vêm a posteriori da violência, vêm depois que a vida já foi perdida, que a convivência familiar já não foi proporcionada, que a saúde já não foi adequada, né, que a vida já não está, não segue o caminho que deveria seguir, né, que as políticas já falharam. Exato. E ainda penaliza, muitas vezes, num contexto de Estado em que 73% da população prisional é negra, não teve acesso à educação, é jovem. Então, a gente penaliza quem exatamente não conhece ou não tem a oportunidade de se perceber nessa sociedade plural e complexa que é a nossa. É uma conquista que traz para nós a responsabilidade, enquanto pessoas LGBTs, enquanto ativistas das lutas populares e da defesa de direitos humanos, a necessidade urgente de buscar meios de evitar que o acionamento do direito penal seja necessário. Lá em casa foi um espanto quando a minha sexualidade foi a público. Isso porque eu mesmo já vinha pensando comigo no que era aquilo, vindo de uma família bastante evangélica dentro do núcleo familiar e bastante católica na família extensa, enquanto uma criança muito performativa, muito dançante, muito alegre, até demais para a percepção de alguns, ter esses comportamentos moldados foi uma realidade para mim. Aquela coisa, não dança assim, não fala com essa pessoa, endurece esse corpo. Isso foi para mim boa parte da infância. E eu fui ter minha primeira experiência com outro homem aos 14 anos e eu mesmo estava dentro da igreja naquele momento, ia todo domingo, orava, participava dos encontros de jovens. Depois de beijá-la, eu fui direto para uma delas. Tentar conseguir o meu próprio perdão com Deus, algo assim. Não acho que falar isso seja
necessariamente um ataque à religiosidade, qualquer coisa do gênero, muito antes pelo contrário. É um chamado a que essas instituições que tanto orientam as nossas famílias sobre como ser uma família, precisam se atentar também a esse cuidado com o que está fora da caixa de pensamento. Uma coisa é ser diferente do dogma. Outra coisa é essa diferença ser razão para comportamentos violentos em relação às pessoas que são diferentes. Isso eu só pude perceber quando no Cefet eu comecei a encontrar outras pessoas parecidas comigo e nos construirmos na adolescência juntas, enquanto pessoas LGBTs. É impressionante o quanto que lá e aqui também na universidade, esses espaços, criados pelos próprios estudantes mesmo, na maioria das vezes, onde a gente pode se encontrar, se reconhecer um no outro, são fundamentais para que a gente tenha noção de que é normal também ser gay, ser lésbica, ser bissexual, ser performativo. É bonito isso acontecer. E isso é algo que eu só pude perceber para mim quando outras pessoas, amigas, pessoas que me inspiram também se colocaram a público. E vir para a UFMG foi bastante feliz, porque eu cheguei no direito, a vetusta casa, esperava um ambiente bastante rígido, que de fato é. Por um lado, austero, cinza, mas que já tinha sido afetado pela luta de outras pessoas que vieram antes de mim àquele espaço. E quando eu cheguei, o Diverso, Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero, já existia. E era um espaço... A Clínica de Direitos Humanos, o Polos. Eu falo Diverso com especial carinho porque eu fui extensionista de lá. E se tornou um espaço de resistência LGBT, até mesmo até aquela realidade dura, normativizada do direito. Ali a gente podia pensar e sonhar como o direito pode servir à nossa população. E como que nós também podemos influir nele para alterá-lo à nossa realidade. Um dado do direito é: o direito é mais atrasado do que o povo. Sempre. Mas ele precisa ser permeável a nós e se adequar a nós. Então, ali onde a gente, num projeto de extensão, pesquisava, lia, estudava, confrontava os textos com a realidade, buscava conhecer com mais profundidade como a LGBTfobia, os preconceitos atuam no território em que a gente vive, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Qual que é a diferença entre ser um LGBT negro em Belo Horizonte ou em Montes Claros, em Passos, em cidades do interior do nosso estado? E foi nesse momento em que eu percebi que, para além de tentar me formar, me entender, me perceber enquanto sujeito político, que é uma característica da humanidade, a gente precisa, e é uma questão de sobrevivência, estarmos juntos e construirmos a realidade que a gente quer ter. Acho que essa foi a maior contribuição assim, que a Universidade Federal poderia ter me dado. Para além de uma graduação em um curso renomado ou contato com grandes pesquisadores e grandes figuras... Políticos influentes, né? Juízes, barradores. Com a gente sempre fala. Exatamente. Para além desse contato, assim, que é bastante enriquecedor, são esses espaços em que nós, estudantes, nós, pessoas, podemos perceber a universidade como um lugar de convivência e de coabitação, de
comunidade, ou seja, do viver em comum, essa é a maior riqueza que uma universidade pode dar para um aluno, porque ela consegue, de forma mais efetiva do que uma sala de aula até, ou de que um vídeo, dar às pessoas a dimensão de cidadania, que a educação tem como valor constitucional até. A gente só aprende cidadania e se entende enquanto cidadão vivendo em comunidade. Vivendo em comunidade. E eu acho que essa é a coisa mais bela que a gente precisa fazer. Por isso que para mim é muito especial ter feito tantas coisas aqui dentro nesse tempo de graduação, assim, como debates, seminários, a parada LGBT da UFMG, atos, o Centro Acadêmico. Centro Acadêmico. Luísa Marim. Todos esses espaços, eles respondem à questão fundamental. Quem sou eu? O que eu estou procurando aqui, né? O que eu estou fazendo nesse lugar? Acho que é muito triste quando a gente se identifica. Aquela pergunta, tudo bem, quem é você? Aí você fala, eu sou professora. Sou professora, sou médico, sou advogado. Não, eu sou uma pessoa. E estar aqui dentro é formando uma pessoa que vive, que sente, que chora, que dorme, que trabalha, que contribui, tem desejos. E que vivem no meio de milhares de outras que também têm isso tudo. Compatibilizar essas histórias e transformá-las numa narrativa comum, maior, é um desafio cotidiano, ao mesmo tempo a maior realização possível que se pode ter em qualquer lugar que esteja, assim.